Amém, igreja? Eu quero fazer um apelo a todos que estiverem aqui para se colocarem de pé e vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, porque se você trouxe Bíblia, se você tem a sua Bíblia, quem sabe, aí você pode abrir lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3, nós vamos ler um texto assim muito lido, conhecido, mas eu quero que, se possível, você acompanhe essa leitura nessa noite conosco. Glória a Deus. Aleluia. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Louvado seja o Senhor. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. A sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Undura, na província da Babilônia. E então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a congregação da estátua que o rei tinha levantado, e estava em pé diante a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz. E ordenava-se a vós, ó povos, nações e língua: quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de todas as espécies de música, prostai-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, esse será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e língua e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e o acusaram os judeus, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E há uns homens judeus, os quais a constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teu Deus, e não servem, e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder nada sobre este assunto. Eis que o nosso Deus é quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-lo na fornalha de fogo ardente.
Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Cedraque, Mesaque e Abednego. E esses três homens, Cedraque, Mesaque e Abednego, caíram dentro da fornalha de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então chegaram-se a Nabucodonosor, à porta da fornalha de fogo ardente, e falou, dizendo: Cedraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Cedraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Reuniram-se os príncipes, capitães, os governadores, os conselheiros e o rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, e nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E então falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Cedraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia. Curve sua cabeça, depois de ler um texto, grande, mas é uma narrativa esse texto. Por isso eu leio do capítulo 1, do versículo 1 até o último. Mas, pela graça do Senhor, que o Espírito Santo nesta hora possa falar diretamente aos nossos corações sobre o que nós vivemos, presenciamos nesse texto. E eu peço, Senhor amado, em nome de Jesus, pela tua bondade, que esteja a minha vida no controle do Senhor, para sermos como o Senhor quiser neste lugar esta noite. Abençoe teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Fica a liberdade do Espírito Santo de Deus. Meus amados e queridos irmãos, no ano 605, Nabucodonosor se tornou o rei da Babilônia. No mês de setembro daquele mesmo ano, ele devastou a Palestina, cercou Jerusalém, fez de Judá uma província do Império Caldeu. E para demonstrar o seu poder, ele levou cativo para a Babilônia o rei Joaquim. E escolheu mais pessoas habilidosas ali que tinha, e também levou. Só ficou pessoas mais pobres, pessoas mais ignorantes, vivendo em um estado total de miséria. Deus permitiu tal acontecimento devido ao fato de, por vários séculos, o povo de Deus foi rebelde e rejeitou a aliança com Deus. Agora, como castigo, eles iriam ficar 70 anos em cativeiro na terra da Babilônia. Quando chega a Babilônia, então, Nabucodonosor pediu ao chefe dos eunucos que repassasse algum dos filhos de Israel que tinham uma linhagem nobre, que fossem um jovens sem defeito, que fossem formosos de boa aparência, para que fosse instruído em toda a sabedoria, ciência e conhecimento, e que fosse ensinado a eles a letra, a língua dos caldeus, para que pudesse servir ao rei no palácio. No capítulo 1, verso 3 e 4. Dentre estes jovens, 4 deles se destacaram: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram mudados seus nomes. Daniel deram-se o nome de Belsazar, Ananias o nome de Cedraque, Misael o nome de Mesaque e Azarias o nome de Abednego.
Os 4 jovens se destacaram e alcançaram grandes posições no reino de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que em Daniel, no capítulo 2, no verso 48, quando nós lemos o 1, 2 e 3, para nós fazer um histórico dessa narrativa do capítulo 3, que Daniel se tornou governador de toda a província da Babilônia. Que os seus amigos, Sedraque, Mesaque e Abednego, foram colocados como chefes sobre toda a província da Babilônia, sobre todos os negócios da província. Passado um tempo, o rei, então ele resolve fazer uma estátua de ouro. Uma estátua de 30 metros de altura, quase 3 metros de largura. Colocou-se no campo de Dura, em um lugar onde podia ver a imagem de ouro, de longe. Nabucodonosor mandou reunir príncipes, mandou reunir os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos que deviam vir à consagração dessa estátua. E provavelmente essa estátua era a própria imagem do rei, com base no capítulo 2, porque ele havia tido um sonho, ele sonhou com uma estátua, mas agora no capítulo 3 ele faz a estátua. Quando todos se reúnem e estava de pé diante da estátua, ele ordena ao arauto a falar em alta voz. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, de toda espécie de música, todos devem prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Os músicos tocaram no mesmo instante como uma quebra, como se fosse entoado, como uma quebra de milho, como um negócio assim, um barulho intenso, organizado. E todos se prostraram diante da estátua que o rei tinha levantado. Mas 3 jovens crentes, 3 jovens fiéis, servos de Deus, não perderam a sua fé, não se curvaram, não adoraram aquela estátua. Mas no meio desse povo provavelmente havia alguém, quem sabe alguns curiosos, por que não podemos dizer assim, alguns dos fofoqueiros que estavam no meio do povo? Então agora olha para aqueles homens e então volta-se ao rei e diz assim, saíram correndo a dizer ao rei, há uns homens judeus, os quais o Senhor constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Os nomes deles são Sedraque, Mesaque e Abednego. Estes homens não fizeram caso de ti e nem a teu Deus. Eles não servem nem adoram a estátua de ouro que o rei levantaste. Verso 12. O rei ficou furioso, mandou trazer então agora Sedraque, Mesaque e Abednego e pergunta a eles, é verdade, Sedraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a estátua de ouro que levantei? Eu vou mandar então tocar a música de novo. Vocês vão se curvar e adorar a estátua que eu fiz. Mas se vocês não adorarem, serei lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Verso 14 e verso 15. Veja como esses 3 jovens responderam. Eles responderam ao rei e disseram a Nabucodonosor, não necessitamos de te responder, não necessitamos de te falar sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus é a quem nós servimos, é que nos pode livrar Ele, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versos 17 e 18. O rei então fica furioso, irado ainda, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Ordenou aos homens
mais poderosos que estava seu exército, que amarrasse eles e que para levá-lo à fornalha de fogo. Então eles foram amarrados, suas capas, suas vestes, suas túnicas, seus chapéus foram lançados na fornalha, e a fornalha estava sobremaneira quente, a ponto dos homens que iam levando eles serem mortos pelo vapor do fogo. Pelo que o texto diz, o rei senta na poltrona, observa de lá e vê os seus servos que estavam sendo, os seus servos mortos já, por ter jogado os homens na fornalha, mas agora ele começa a observar e pensa consigo: talvez eu verei agora estes homens morrerem queimados dentro da fornalha. Para sua surpresa, de repente ele se levanta e vê 4 homens. Então ele levanta e pergunta espantosamente: quantos homens foram jogados na fornalha? Eles dizem 3, mas eu vejo 4. E a semelhança do quarto é como o Filho de Deus. Então chega perto, manda chamar os homens, eles saem para fora e não havia dano algum sobre eles. O texto diz, né? O rei coloca um decreto ali que todos fossem, agora ele usa a mesma palavra, povos, nações e línguas, que não se blasfemasse contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que se alguém fizesse isso, seria despedaçado as suas casas, colocado em monturo. No versículo 29 e 30, o último versículo. Eu falei no início, eu disse no início que esse texto era uma narrativa. Por isso, a introdução também é uma narrativa histórica. Mas eu quero dizer para você nessa noite, agora, sobre um Deus todo-poderoso que pode fazer nas nossas vidas muito mais do que imaginamos, mesmo quando nós nos encontramos diante das situações mais complicadas da nossa vida. Mas quais são as lições que podemos aprender então diante dessa narrativa bíblica dessa noite? O que Deus quer nos ensinar com a experiência desses 3 homens e também da fornalha de fogo? Então, primeiro, nós vamos ver que eu quero deixar bem claro que fornalha de fogo significa talvez uma grande provação nas nossas vidas. Significa também uma luta intensa, talvez uma adversidade na nossa vida, significa uma fornalha de fogo. E essas adversidades, talvez ela nos traz um desafio para a nossa fé. A fornalha pode ser também um alto preço, melhor dizendo, que pagamos pelas decisões corretas que tomamos. Eu quero então agora, com base nisso, depois de você ter ouvido essa história, eu quero que você pare e pense, porque às vezes nós temos dentro de nós, é bem próprio assim de nós mesmos, quando nós dissemos assim: olha, fulano está pagando um preço pela escolha que fez, talvez porque cometeu algo errado. A melhor coisa a mais prático dizer assim, essa pessoa está pagando um preço pelo pecado que cometeu. Mas dentro desse texto nós vamos ver que às vezes por decisões certas precisamos pagar um preço. Não somente pelas decisões que tomamos errado. E Cedraque, Mesaque e Abednego não foram jogados na fornalha por tomarem decisões erradas. Pelo contrário, eles foram jogados na fornalha porque fizeram e tomaram a decisão certa. E eles escolheram não dobrar o joelho diante da imagem de Nabucodonosor. Isso fez cair por terra a velha mentalidade de que alguém está passando por uma luta ou por um pecado ou fez alguma coisa errada. Estava fazendo tudo certo. Então, às vezes, nós entramos na fornalha fazendo o que é certo também. E às vezes nós entramos na fornalha para não abrir mão da nossa fé. Se você decidir fazer o que é certo, se prepare, então, também para enfrentar algumas adversidades, talvez algumas fornalhas de fogo diante das nossas vidas. Exemplo disso, nós vemos que a Bíblia diz que José,
Ele foi um homem que decidiu fazer o que era certo. Não cedeu à mulher de Potifar, que queria se deitar com ele. Mas por essa razão ele foi lançado injustamente na prisão, ele foi preso. Quando nós lemos em Gênesis 39, no verso 1 ao 20, nós vamos conhecer essa história. Nós vemos também que Moisés decidiu fazer o que era certo, ao invés de fazer errado. Ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, escolheu sofrer com o povo. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus, os escritores aos Hebreus, no capítulo 11, verso 24, 26, aí ele vai dizer para nós que Moisés também escolheu, de certa forma, fazer o que era certo. Estava fazendo o que era certo, mas estava também pagando o preço. O apóstolo Paulo decidiu então pregar o evangelho. E por esta razão ele foi perseguido. No livro de Atos, no capítulo 9, verso 15 e 16, nós vamos ver que a perseguição dele foi intensa e foi de certa forma para que ele pudesse então desistir da fé do evangelho de Jesus. Então às vezes, você, por tomar uma decisão de ser um crente fiel, obediente a Deus, a sua palavra e obediente à sua palavra, também deve estar preparado para enfrentar as fornalhas ardentes dessa vida. Às vezes você decide em ser uma pessoa honesta e as pessoas vão zombar de você, vão te perseguir, vão te chamar de quadrado, vão até achar que você, por você vir à igreja sempre, por você obedecer a palavra de Deus, vai te chamar você de um crente conservador. E alguns vai mais além disso, vai chamar você de um santarrão. Porque aí fora é prático dizer isso. Esse aí é um santarrão, finge de santo, vai à igreja direto, mas tal e tal e tal. Enfrentamos as batalhas, enfrentamos as fornalhas da nossa vida. E agora, a única coisa que nós percebemos diante desse texto, e devemos ficar tranquilo, porque se você entrou na fornalha porque escolheu fazer a vontade de Deus, escolheu fazer o que é certo, escolheu ser honesto, Jesus vai entrar com você nesta fornalha. O rei Nabucodonosor, quando ele senta em sua poltrona, talvez ele olha para dentro da fornalha e pensa assim: agora eu vou assistir como uma tela aqueles homens morrerem queimados, porque não quiseram me obedecer. Mas ele se enganou. Quando ele vê o aspecto do quarto homem estava lá, era diferente de todas as coisas. O fogo não tinha poder sobre eles. O fogo não tem poder sobre o aspecto do quarto homem. Os 3 jovens venceram na fornalha e deixaram algumas lições importantes para nós. E uma das primeiras lições que nós aprendemos aqui é que a fornalha, ela é para nós um exemplo de fidelidade. Cedraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo um cativeiro. Embora eles estivessem em uma posição de destaque, eles eram escravos. Eles eram mandados pelo rei. E eles dizendo então, o rei dizendo então que eles deveriam dobrar o joelho, certamente eles deviam dobrar. Mas por esta razão, eles foram jogados na fornalha. A fidelidade a Deus está acima de todas as coisas. Nabucodonosor disse para eles: eu vou mandar tocar a música e vocês vão encurvar e vão adorar a estátua que eu fiz. Senão, qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Mas a fidelidade desses jovens foi além. Eles disseram: quanto a isso não precisamos responder nada ao Senhor. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos, ó Rei. O problema, às vezes, que nós enfrentamos, às vezes é por nós sermos fiéis. Às vezes enfrentamos algum tipo de problema por termos uma fidelidade com Deus. E às vezes enfrentamos problemas também por sermos corretos diante daquilo que Deus proporciona na nossa vida. E o salmista Davi, ele disse assim: os meus olhos estarão abertos aos fiéis da terra, para que se assente comigo
e que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. Então o que é fidelidade? Fidelidade significa cumprir aquilo que se promete. Deus é fiel, porque Ele cumpre integramente tudo o que Ele fala, tudo o que Ele promete. A fidelidade de Deus não falhará. A fidelidade de Deus é um travesseiro, aonde nós precisamos colocar a nossa cabeça cansada. A fidelidade de Deus é o íntimo, o nosso coração, que Ele deixa nós dar-nos apoio, quando nós nos colocamos de joelho, quando nós dissemos que estamos fracos. A fidelidade de Deus é uma perfeição para o qual Ele é fiel em sua palavra para cumprir os seus concertos e as suas promessas nas nossas vidas. Deus nunca quebra o contrário consigo mesmo, nem com as suas criaturas, as suas promessas. Ele não quebra as suas promessas. O que Deus propôs, isso Ele fará. O que Ele prometeu, isso executará. É um grande exemplo bíblico da fidelidade de Deus em meio às provações, é o exemplo de Jó. Quando ele perdeu tudo o que tinha, bois, ovelhas, camelos, filhos, o diabo pensou consigo: agora Jó vai murmurar, agora Jó vai blasfemar contra Deus. E ele não vai suportar tanta aflição. Ele não vai suportar o fogo ardente desta fornalha. De repente Jó rasga a sua veste. De repente Jó raspa a sua cabeça. E agora Jó deita na cinza. E o diabo pensou. Agora Jó perdeu a sua fidelidade. Mas Jó abre a sua boca e responde: no saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 1, verso 25 de Jó. Ei, seja fiel a Deus, mesmo que você seja jogado na fornalha de fogo, e permaneça fiel a Deus, e Ele será fiel com você também. Riquezas, bens, continua sendo tudo dependente de Deus. Segundo, quando nós lemos a história de Sedraque, Mesaque e Abednego, nós vemos um grande exemplo de ousadia. Nabucodonosor ameaça, dizendo: vou mandar tocar a música, se vocês não curvarem diante de minha estátua, serão lançados na fornalha de fogo ardente, e Deus não vai livrar vocês. Mas ele responde com ousadia: nós não necessitamos te responder sobre este negócio. Nosso Deus nos livrará das tuas mãos, mas se Ele não nos livrará também, não tem problema nenhum. Nós não vamos adorar o seu Deus. Veja aí, meu irmão, que resposta ousada desses 3 jovens crentes, que eles dão para Nabucodonosor. Que atrevimento, que coragem desses jovens, que ousadia desses jovens. Existem ocasiões que nós devemos também ser ousados na defesa da nossa fé. Somente os crentes ousados serão usados por Deus. Os crentes ousados serão usados. Nós vemos pessoas ousadas e ir além do natural. Porque se nós não formos ousados, nós não vamos ver e vamos contemplar o sobrenatural. Passamos a viver uma vida medíocre e pobre espiritualmente falando, porque nós deixamos de ser homens que acreditam verdadeiramente num Deus que pode fazer todas as coisas. Eu creio que nós olhamos para no ponto de vista comum, nós olharíamos para esta história e iríamos pensar o seguinte: olha, jamais eu queria enfrentar o rei, porque o rei é um homem poderoso, se ele falou, acabou. Mas esses homens eram crentes, verdadeiramente crentes, e acreditavam em Deus. Basta nós olharmos para a palavra de Deus para comprovarmos isso. Davi, quando está lá um gigante filisteu, afrontava toda a nação de Israel. Todos os homens que iam lá eram mortos. Desciam para lá, encontravam o gigante, Golias era morto.
E Davi disse: eu vou lutar com ele. Mas os homens disseram assim: olha, vai homens guerreiros, vai homens preparados, homens que na visão humana são perfeitos para essa batalha, e você, um franzino, um homem comum, natural, um pastor de ovelha, vai dizer que vai vencer esse homem. Ele disse assim: vocês têm ido com esse gigante, lutar com esse gigante com paus, com foice, com todo tipo de armamento, com vestimenta, vamos dizer assim, com armaduras. Eu vou lutar com ele em nome do Senhor dos Exércitos. Você vê que tudo muda, que todo o sentido de todas as coisas muda. Elias enfrenta 450 profetas de Baal e manda construir então um altar, prepara o holocausto, coloca a lenha, e depois que coloca a lenha, então manda colocar fogo nele. E diz a eles: agora profetiza para que o fogo, que Deus, os seus deuses colocam fogo aí. Nada. Suaram até meio-dia. E Elias foi lá e rogou ao Senhor dos Exércitos, e o fogo desceu sobre aquele lugar. Gideão e seus 300 guerreiros contra um exército de Midianita venceram a batalha. Josué com o povo de Israel diante das muralhas de Jericó. Bastou caminhar 7 vezes. Veja bem o que Deus disse: vocês rodeiam a muralha 7 vezes. Na última vez vocês param, tocam a trombeta e gritam. Quando eles fizeram isso, as muralhas caíram. Se Deus falar para você assim: olha, você sai deste lugar e você vai fazer a diferença em determinado lugar, você vai chegar e vai ordenar isso ou aquilo outro, talvez nós não teríamos a mesma coragem. Mas com o exemplo de fé destes homens, nós podemos mudar o sentido disso. Pedro e a ordem, recebem a ordem de andar sobre as águas, e ele, pela ousadia e confiança no Senhor, ele andou sobre as águas. Só tem uma coisa em comum entre esses homens de Deus: fé e ousadia suficiente para agir e serem usados por Deus. O crente que tem ousadia não olha a circunstância ou limitações humanas, mas pela fé se lança no propósito de Deus. O crente que tem ousadia sai dos padrões que onde todos vê um problema, ele vê uma oportunidade. O crente que tem ousadia não é parado pelo medo, pelas adversidades, mas ele tem intrepidez para avançar quando tudo parece ao contrário. Eu creio que Deus quer levantar uma geração ousada, uma geração, um povo que tem coragem de enfrentar os seus gigantes. E em nome do Senhor dos Exércitos, uma geração que tem coragem de dizer: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, nós não dobraremos nosso joelho diante dos seus deuses. Os ousados serão usados. Seja um crente ousado para ser um crente ousado. Com fé, com aptidão, com coragem, com determinação para enfrentar os problemas desta vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero encerrar nessa noite. E por último, para dizer isso, por causa da sua fé, da sua fidelidade a Deus, Cedraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha e os livrou na fornalha. No final de tudo, o nome do Senhor foi glorificado. E o grande e perverso rei Nabucodonosor teve que reconhecer e dizer: bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos e confiaram nele. Isso não é mensagem, talvez de alta ajuda, nem um evangelho vingativo que prega e canta de qualquer forma, talvez que a gente consegue ouvir por aí. Mas se você manter a sua fidelidade a Deus, aqueles que te perseguem, aqueles que querem te lançar na fornalha, vão ter que reconhecer que Deus é contigo. Diante das fornalhas da vida, confie em Deus. Diante dos problemas
que você possa estar enfrentando, confie em Deus. Diante de todas as situações que você tem passado, a única coisa que você precisa fazer é confiar em Deus. Os seus negócios não estão bom, confie em Deus. Se a crise tem te assolado nesses últimos tempos, confie em Deus. Eu quero terminar esta mensagem nesta noite, mas eu não quero de forma alguma deixar que você desacredite disso que eu estou dizendo, não. Eu quero que você confie num Deus que é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Porque aqui está a prova disso. Quando estes homens pensaram, quando Nabucodonosor pensou que eles não iam vencer, porque esse Deus não era capaz de fazer, eles simplesmente disseram, se ele não fizer, não tem problema nenhum. Isso é fé. Se ele fizer, o rei, amém. Mas se ele não fizer, amém também. Sabe o que acontece? Diante de tudo isso, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E para nós ter fé, nós precisamos tomar certas decisões quando nós olhamos para os problemas que estamos enfrentando. Decisões essas que vai nos levar ao encontro da graça de Deus nas nossas vidas. E é isso que eu preciso fazer nessa noite. Você não vai sair daqui de forma alguma se você não colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. Os seus negócios, a sua luta, quem sabe as suas fornalhas no centro da vontade de Deus. Quem sabe o problema que você passa, quem sabe a situação que você está vivendo nesses últimos dias no centro da vontade de Deus. Você não vai para a sua casa da mesma forma que você chegou. O Espírito Santo vai mover o seu coração de forma necessária, onde você possa entregar diante de um Deus poderoso que vai abrir porta onde não tem porta, vai quebrar as barreiras, vai entrar com você na fornalha, mas você será um vencedor. Mas você precisa ter essa ousadia de se entregar ao Senhor. Para isso eu peço, você pode se colocar de pé. E nós vamos estar orando, e quando nós estivermos orando, o Espírito Santo de certa forma vai tocando ao seu coração, vai te mostrando aquilo que você tem precisão de colocar diante de Deus, aquilo que você precisa ser ousado diante de Deus. Você vai se colocar agora numa posição que talvez os seus negócios, a sua vida, a sua fornalha, quem sabe qual é a sua fornalha, você vai colocar agora na posição que esses homens se colocaram. O Senhor é o meu Deus, eu estou com este problema, o Senhor é meu Deus, o Senhor pode fazer por mim. Amém, glória a Deus por isso. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor ainda continua sendo este mesmo Deus. Eu posso fazer um apelo? Talvez diante de tudo isso que você ouviu e viu, às vezes você tem vivido momentos na sua vida desagradáveis, onde você não tem inteiramente se entregado ao Senhor, e as coisas têm dado errado, e as coisas têm sido distanciado dos propósitos de Deus, porque Deus Ele tem propósito, mas quando as coisas às vezes não dão certo, talvez muitas vezes a culpa são nossas. Eu quero apresentar você diante de Deus, nesta hora. Se você é esta pessoa, está neste lugar, se você quiser vir aqui à frente, está na liberdade para se colocar diante do altar do Senhor. Fazer deste momento oportuno uma consagração a Deus e se colocar na presença do Espírito Santo do Senhor. A sua vida, as suas condições humanas, a sua fornalha, dizendo assim, o seu problema, para você entender melhor, diante de Deus. Se você é essa pessoa, se você acha que que o Espírito Santo falou com você, mas pastor, eu sou crente, eu não sei o que, não tem problema. O crente passa luta, passa pelas fornalhas. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, nós oramos juntos. Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Nós estamos chegando ao final. Queremos agradecer a Deus. Lembrando que Deus é bom, que a tua palavra não volta vazia. Nós temos que seguir em frente, com a cabeça erguida. Tem pessoas, tem gente, às vezes até que consegue interpretar a palavra ousadia de uma forma diferentemente, outras
traduzem isso de uma forma não muito necessária, mas ser ousado também é ser corajoso. A palavra ousadia, ela é uma palavra determinante para uma fé também, de certa forma, né? Não que eu estou dizendo que é somente assim, mas a palavra ousadia quer dizer também ser muito corajoso para enfrentar coisas adversas das nossas vidas. Então, nós também temos que ser assim, ousado em Cristo Jesus. Estenda suas mãos. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja Deus o teu nome, porque te louvamos e adoramos neste lugar esta noite. E assim, Senhor, oh Deus, queremos continuar. Que o Senhor nos leve às nossas casas em paz e em segurança. Nos dê uma semana, Senhor, oh Deus, onde possamos prosperar em teus caminhos. Abençoe o teu povo, a tua igreja, livra, Senhor, de todos os males. Senhor, que nesta semana possamos testemunhar o Senhor, os feitos do Senhor em nossa vida. Por isso, te louvamos e agradecemos por tudo que aconteceu neste lugar esta noite, em nome de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Estamos encerrados. Até quinta-feira, às 19 horas, neste lugar. Amém.